Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as epístolas pastorais ou as cartas pastorais. Eu agradeço pela sua presença, você que está nos assistindo de qualquer lugar, não só aqui do Brasil, mas até de outros países. E sem delongas, vamos começar mais esse estudo. Essa categoria chamada de epístolas pastorais ou cartas pastorais, todas elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. São 4 cartas. A primeira e segunda cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. Qual é a diferença entre essas cartas e as epístolas eclesiásticas que nós vimos nas 2 quartas-feiras anteriores? As epístolas eclesiásticas, elas foram escritas para igrejas, para toda aquela comunidade, aquela igreja cristã naquelas cidades em que as cartas foram endereçadas. Já essas epístolas chamadas pastorais, elas foram escritas para pessoas, principalmente para pastores. E então, Paulo, ele principalmente utilizou essas cartas para dar orientações a jovens pastores, discípulos dele que se tornaram pastores, para que eles pudessem desenvolver melhor os seus ministérios. Então, a primeira dessas cartas e maior delas é a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ela tem 6 capítulos. Nesse primeiro capítulo, Paulo começa fazendo advertências contra os falsos mestres e ele dá o seu testemunho. Então, ele orienta Timóteo, mas é importante primeiro dizer quem é Timóteo, porque Paulo começa a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como Paulo conheceu Timóteo? Se nós retroagirmos um pouco, lá no livro de Atos, você vai ver que lá em Atos 16, quando ele está fazendo a sua viagem missionária, quando ele começa a sua segunda viagem missionária, depois de ter se desentendido com Barnabé por causa de Marcos, Paulo, ele desce ali para as cidades de Derbe e Listra. Só relembrando aqui, Atos 16 diz assim: chegou a Derbe, falando Paulo, acompanhado de Silas, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. E aqui, então, é a primeira vez que é mencionado Timóteo. Timóteo, ele foi um discípulo que se converteu a Cristo e se tornou um discípulo de Paulo também. Paulo foi um mentor de Timóteo. E depois de alguns anos, Timóteo veio a se tornar um pastor também, ainda jovem. E por conta disso, no seu início dessa caminhada ministerial, Paulo, ele já estando lá em Roma, distante fisicamente, ele escreve esta carta para Timóteo para poder dar várias orientações a respeito de como ele devia proceder em relação ao seu exercício ministerial de pastor ali daquela região. Então, em 1 Timóteo, Paulo começa primeiro dando uma advertência sobre os vários falsos mestres que estavam se infiltrando ali na igreja. Existia o grupo dos judaizantes, esses que diziam que tinham que seguir a lei. Existia o grupo dos gnósticos, que já estava começando a aparecer. E outros grupos ali ensinando coisas contrárias aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, ensinando heresias, distorções dos ensinamentos. E estes, Timóteo tinha que combater para que eles não pervertessem a igreja de Cristo.
Então, no capítulo 2, Paulo começa a dar várias orientações a respeito do convívio eclesiástico, ou seja, da comunidade cristã uns com os outros, como eles deveriam conviver, e não só na sua vida secular, mas também principalmente no momento de culto. Então, ele dá algumas orientações a respeito do momento de culto, da liturgia, a respeito ali da ordem e da decência, de que as pessoas não deveriam interromper o tempo todo para levantar a mão fazendo perguntas e pervertendo a ordem do culto, criando discussões muitas vezes tolas sobre assuntos secundários, e que Timóteo ia ter que lidar com todas essas situações, muitas vezes até com firmeza, né? Até que quando chega no capítulo 3, Paulo ele começa a dar orientações a respeito de quais são os critérios que têm que ser observados na hora de se escolher alguém para se tornar pastor ou diácono, né? E esse aqui é muito importante, porque na carta a Tito nós também teremos um trecho que fala isso, mas ao todo o apóstolo Paulo ele nos ensina 18 critérios que um candidato a pastor tem que ter para poder ser um candidato válido a se tornar um pastor. E vários deles também se aplicam ao diácono. O texto diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou presbítero, ou pastor, são sinônimos, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo, ou presbítero, ou pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, até aqui são critérios que devem ser aplicados para se escolher pastores. A partir do verso 8, ele começa a falar a respeito dos critérios para se escolher diáconos, né? Então, ele continua aqui dizendo: também deve ter boa reputação, verso 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres ou mulheres dos diáconos ou diaconisas, igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre quais critérios ele deve aplicar na hora de escolher tanto pastores quanto diáconos. E esses são critérios para todos nós, cristãos, né? Então, toda pessoa que vai se tornar um pastor ou um diácono, ele precisa ser analisado por todos esses critérios da palavra e tem que estar de acordo com eles. É muito importante ressaltar isso porque hoje em dia muitos grupos não estão mais analisando o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos orienta a respeito de quem está apto para se tornar um pastor ou um diácono. Perceba aqui, por exemplo, que quando o texto fala de diáconos, ele na sequência fala de mulheres de diáconos ou diaconisas.
Mas quando está falando de pastores, em nenhum momento ele fala de mulheres de pastor ou de pastoras. Né? Fala que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, tem que liderar bem a sua casa e os seus filhos. Então, a própria Escritura nos ensina que não existe pastorado feminino, que o pastorado é uma responsabilidade dada por Deus para o homem. E por que isso? Deus criou a família com uma hierarquia: marido, esposa, filhos. O chefe da família, o sacerdote da família é e tem que ser o marido. E isso é uma obrigação, é uma responsabilidade que Deus atribuiu ao homem. E muitos homens fogem dessa obrigação e dessa responsabilidade. E eles terão que prestar contas a Deus por não terem cumprido a sua obrigação de pai e de marido diante de Deus, de chefe da sua família. Tanto no sentido de instrução, quanto material, quanto de sustento, quanto de transmissão de valores morais. Tudo isso é obrigação do chefe da família. E o mesmo princípio que se aplica para a família, em uma escala maior, se aplica para a igreja. Porque a igreja local nada mais é do que uma grande família. Então, se o homem é líder da família, também um homem precisa ser líder da igreja comunidade local. E esses são os motivos do porquê o pastorado foi dado por Deus como uma responsabilidade para um homem, para um chefe de família. Isso muito tem sido pervertido em nossos dias, mas querendo as pessoas ou não, essa é a orientação que a Bíblia nos dá. E perceba aqui que nos versículos anteriores, né, no finalzinho do capítulo 2, Paulo já entrando nesse assunto, olha o que ele vai dizer aqui, a partir do verso 9, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam moderadamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Agora, olha o verso 11. A mulher deve permanecer em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. E logo em sequência aqui Paulo entra nos critérios para se escolher diáconos e pastores. Então perceba que esses versos que eu li para a sociedade de hoje seriam considerados extremamente machistas e absurdos até. Mas, a partir do momento que nós nos declaramos como cristãos, todo cristão tem que reconhecer as Escrituras como inspiradas por Deus e infalíveis. É o que eu vou tratar daqui a pouco quando estiver falando da 2 Timóteo. Então, se você é cristão, ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Se você declara ser cristão, você tem que reconhecer a Bíblia como palavra de Deus. E isso que eu li para você é parte da palavra de Deus. Logo, tem que ser seguido e continua valendo para todas as épocas da igreja. Muitas vezes isso parece um ensinamento duro para os nossos dias, né? Incoerente, difícil de ser aceito. Mas a palavra de Deus ela não é nem nova nem velha, ela é eterna. São princípios eternos que jamais mudarão. E se nós queremos ser considerados cristãos, nós temos que seguir o que a palavra diz. O que a palavra diz que é certo e não o que nós, humanamente, pensamos ser ou não ser certo. E isso se aplica a tudo o que a Bíblia diz, e não só nesse aspecto. Dando continuidade aqui, no capítulo 4, Paulo fala sobre dá mais instruções pastorais a respeito
de como seria o convívio, né, de Timóteo na igreja. O capítulo 4 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra e pela oração. Eu acho muito interessante aqui porque Paulo ele foi duro aqui. Ele disse que alguns estavam pervertendo o ensinamento de Deus para seguir doutrinas de demônios. E entre essas doutrinas de demônios, ele coloca as restrições alimentares. Aqueles que dizem que existem alimentos que não podem ser consumidos e que só alguns alimentos são puros, são santos, e outros são profanos e não podem ser consumidos. Paulo aqui chama isso de doutrinas de demônios. Então perceba que se existem grupos religiosos hoje que continuam ensinando que o cristão deve praticar restrições alimentares e alimentos considerados puros ou impuros, a própria Bíblia chama essa prática de doutrinas de demônios. Nós não devemos seguir isso. O que santifica o alimento é a oração e ações de graças que nós fazemos antes de nos alimentar. Quando nós consagramos aquele alimento a Deus e agradecemos a Deus pelo alimento, ele é santificado, independente de qual tipo de alimento seja. E na sequência, no capítulo 5, Paulo vai falar de instruções a respeito do convívio com as ovelhas em geral, convívio secular, convívio eclesiástico, até de relações empregado e patrão, ou seja, relações trabalhistas, né? E isso se estende pelo capítulo 6, onde ele continua falando do convívio social, para depois fazer o encerramento. Quero ressaltar um trecho onde no capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo diz assim, nos versos 1 e 2 ele diz que nós devemos orar por todos, e aí no 3 em diante ele diz: isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqui é um dos textos que mostra que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, e não só alguns. Por isso, Cristo morreu por todos e o Evangelho é para todos. É importante dizer isso porque existe uma corrente teológica que afirma que Cristo não morreu por todos, que morreu só por algumas pessoas que foram eleitas incondicionalmente e que Cristo só morreu por elas e só essas pessoas irão se salvar. E os demais, por quem Cristo não morreu, não terão nenhuma chance de serem salvos. Isso não é um ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é que Cristo morreu por todos e que sim, todos podem ser salvos. Basta que creiam em Jesus Cristo, entreguem a sua vida a Ele de todo o coração e eles serão salvos. O sacrifício de Cristo ele não tem limitações, ele pode alcançar a toda a humanidade. Só depende de cada ser humano, capacitado por essa graça de Deus, não resistir a ela e crer e se entregar a essa graça. Então esse é o estudo a respeito da primeira carta a Timóteo, e agora na sequência eu vou falar sobre a segunda carta a Timóteo. Segunda Timóteo, ela já tem um contexto bem diferente, né? Porque na primeira carta a Timóteo, como eu acho que eu acabei não comentando, ela foi escrita em 63 d.C., quando Paulo tinha sido solto dessa prisão domiciliar que ele ficou por 2 anos em Roma. Porque da primeira vez que ele ficou preso, quando ele foi julgado perante César, ele foi inocentado e solto. E aí Paulo continuou durante ali pelo menos mais um ano pregando o evangelho já na Europa, na Península Ibérica. E a tradição cristã diz que ele chegou até a Espanha, né? Lembrando que naquela época Espanha e Portugal eram o mesmo país, era tudo Espanha, né? E então, até os limites da Europa, de uma ponta a outra do Império Romano, Paulo viajou e pregou o evangelho e fundou igrejas. Mas
depois de um tempo, né, porque Paulo recebeu a ordem de não pregar o evangelho mais, mas ele não obedeceu. Então, depois de um tempo, ele foi capturado novamente, né, armaram ali uma armadilha para ele foi pego pregando o evangelho e foi preso novamente. E dessa segunda vez, quando ele foi preso, quem estava governando era um imperador chamado Nero, e grande inimigo dos cristãos, e por isso ele condenou Paulo, sentenciou Paulo a ser morto por decapitação. E quando Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, ele está novamente preso, já condenado, sabendo que seria sentenciado à morte e que dessa vez não teria como escapar. E é nesse contexto que ele escreve a sua segunda carta a Timóteo como uma carta de despedida, sabendo que eles já não se veriam mais novamente e que em poucos dias ali Paulo seria executado. Tá? Então, no capítulo 1, Paulo incentiva Timóteo a permanecer fiel, sabendo que viriam provações, viriam perseguições, momentos difíceis, mas é quem devia permanecer fiel, acima de tudo, fiel a Cristo, e além de ser fiel a Cristo, fiel ao seu ministério, ao seu chamado pastoral, à comunidade cristã que ele estava cuidando. E esse é o conteúdo aqui do capítulo 1. Depois, no capítulo 2, ele incentiva fortemente a Timóteo a se apegar firmemente no seu chamado pastoral, se empenhar com todas as suas forças para que ele possa dar continuidade a esse legado que foi iniciado pelos apóstolos. E até que no capítulo 3, né, ele dando continuidade a esse pensamento, ele chega num trecho muito importante para nós, que diz assim, a partir do verso 16, 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E no verso 16 ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, esse é um dos trechos das Escrituras que confirmam a inspiração da Bíblia, a inspiração da palavra de Deus. Alguns podem se levantar e dizer assim, quando Paulo escreve a expressão Escritura aqui, ele está se referindo só ao Antigo Testamento. Num primeiro nível, sim, mas não só a ele, porque depois, quando nós vamos olhar lá a segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer que Paulo escreveu várias cartas e que as pessoas que se desviaram da verdade pervertiam os ensinamentos contidos naquelas cartas da mesma forma que o fazem com as demais escrituras. Então, o apóstolo Pedro disse que as cartas de Paulo também fazem parte das Escrituras, né, mostrando que não é só o Antigo, mas que o Novo Testamento também é inspirado por Deus e útil para o ensino, para a exortação, para o homem de Deus em todas as áreas da sua vida. E é por isso que nós temos que sempre entender a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, como palavra de Deus inspirada, plenamente inspirada por Deus. Então, no capítulo 4, Paulo faz a sua despedida, já sabendo que logo seria morto, né? E ele diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos.
Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, né? ou libação também era chamada em algumas traduções. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Né? E aqui Paulo se despede, já sabendo que seria morto, e exortando quase que em tom de súplica para que o Timóteo, mas eu creio que isso se aplica a todos os discípulos, a todos os líderes da igreja cristã em todas as épocas, para que se esforcem, preguem a verdade, porque esse texto ele é muito atual para nós. Como nós podemos ver em nossos dias, pessoas ajuntando para si falsos mestres, pessoas enchendo igrejas e salões, pregando todo tipo de heresia, de desvio, de falsas doutrinas, de doutrinas baseadas apenas no homem como centro de tudo. E centenas de pessoas ou milhares seguindo esses homens. Mas a função de todo verdadeiro pastor, verdadeiro servo de Deus é pregue a verdade. Não se incomode com isso, não se corrompa com isso, mas pregue a verdade em todo o tempo. E não existe hora para isso. Toda hora é hora de se pregar a palavra de Deus. E assim Paulo encerra a sua última carta na linha do tempo, que foi a segunda carta a Timóteo. Mas ainda nós temos duas cartas com essa mesma categoria de cartas pastorais. Paulo também tinha um outro discípulo chamado Tito. E a este discípulo, ele escreveu também uma carta, né, dando várias orientações para esse jovem pastor também chamado Tito. No capítulo 1, Paulo orienta Tito acerca de como deve ser um pastor. Ele dá uma descrição também dos requisitos para pastor e também para o diácono, para os oficiais da igreja, resumida, né? A de Timóteo é maior, mas ele traz alguns trechos aqui que para Timóteo ele não fala. Quer ver que interessante? A partir do verso 5 do capítulo 1. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros ou pastores em cada cidade, como eu o instruí. E a partir do verso 6 ele começa a dar os critérios. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Agora, olha que interessante o verso 9, ele diz assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, perceba que o próprio Paulo diz que é um pré-requisito para o pastor ser um bom conhecedor da palavra para ter condições de ensinar as pessoas e refutar aqueles que trazem falsos ensinamentos. Então, muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, pastor não tem que se envolver em debates, não tem que debater com integrantes de seitas e pessoas que defendem esses outros ensinos. Na verdade, eu digo, irmãos, tem sim, porque nós temos obrigação de defender a verdade. Paulo diz aqui que o pastor, ele tem que ser profundo conhecedor da palavra e ter condições de poder refutar os que se opõem a essa doutrina. Então, no capítulo 2, Paulo fala a Tito orientações a respeito do convívio social e eclesiástico, né? Ou seja, como ele deveria conviver com os irmãos em Cristo, cuidar das ovelhas, no convívio eclesiástico, ou seja, na vida ali da comunidade da igreja, na vida social, até na liturgia do culto, em todos esses aspectos. E não somente
a eles, né? Mas como eu disse, essas cartas se aplicam a todas as igrejas, a nós, a todos os pastores de todas as épocas, e elas servem como critério, como norte para a forma correta que nós devemos agir. E eu quero deixar um texto específico, né, aqui de Tito 2,11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então perceba que, mais uma vez aqui, Paulo diz que a graça de Deus concedida por meio do sacrifício de Cristo, ela foi dada a todos os homens, né? A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Mas por que nem todos são salvos então? Porque nem todos creem. Porque a graça de Deus capacita a pessoa a poder crer, mas ela também pode rejeitar. Então aqueles que escolhem resistir a essa graça e rejeitá-la não são salvos, mesmo tendo plenas condições de poderem ser salvos, mas permanecem em sua incredulidade. Então, no capítulo 3, Paulo dá a Tito mais orientações acerca da vida cristã e faz o encerramento de sua carta. E a última das cartas pastorais é a carta a Filemon, né? Um dos menores textos do Novo Testamento, né? Tem apenas 25 versículos e ela tem um tema muito interessante. Filemon era um cristão da época, talvez até um pastor de uma igreja, e ele tinha um escravo chamado Onésimo, que ele era um péssimo escravo, um péssimo trabalhador, não trabalhava direito, fazia um monte de coisa errada e acabou fugindo. Quando fugiu, depois de algum tempo, ele veio a conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, né? Paulo pregou para ele, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele mudou de vida. E ele passou a ser uma pessoa fiel, uma pessoa trabalhadora, alguém útil para o reino de Deus. Mas ele estava com medo de voltar e ser colocado na prisão ou sofrer até talvez uma pena de morte por conta de ter fugido. Então, Paulo escreve essa carta a Filemon e entrega nas mãos de Onésimo, né, para que o Onésimo já volte e dê essa carta, pedindo para que Filemon o receba novamente, porque agora ele se converteu, antes ele era só um escravo, mas agora ele é um irmão em Cristo e deve ser tratado como um irmão em Cristo, e que Filemon deveria recebê-lo de volta, perdoá-lo, né? Onésimo também tinha roubado o seu patrão, né? Então Paulo fala, e se ele causou algum prejuízo, roubou alguma coisa, coloque isso na minha conta que eu pagarei assim que eu puder. E essa carta serve para mostrar essa diferença de realidade, né, de uma pessoa antes de se converter para depois que já se converteu, quando ela é perdoada, quando ela se torna um irmão em Cristo, e aquele que antes era só um senhor, um patrão, agora ele tem que ver aquela pessoa como um irmão em Cristo também. E esse foi o objetivo aqui da carta de Paulo a Filemon, a última das cartas pastorais. Então, aqui nós terminamos esse outro grupo de livros do Novo Testamento, o grupo das cartas pastorais. E a partir da próxima quarta, nós estudaremos as epístolas universais, que são as mais 7 cartas, não escritas por Paulo, escritas por outros apóstolos, e que elas são chamadas universais porque foram destinadas a todos os cristãos de todas as comunidades cristãs e não de um lugar específico, como foram as cartas eclesiásticas. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, muito obrigado, Pai, por esse tempo em que nós podemos estudar da Tua Palavra, conhecer mais da Tua verdade, Senhor, dos Teus planos para nós, dos Teus ensinamentos.
Peço, Espírito Santo, para que abra o entendimento de cada um dos que estão assistindo ou irão ainda assistir esse vídeo, para que eles possam entender a Tua palavra e aplicar de forma prática em suas vidas, todos esses ensinamentos que estão sendo passados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima quarta-feira de estudo para falar sobre as epístolas universais.